muito interessante, que vai fazer muito bem para mim e para você, porque vai começar a mexer em algo intangível, entre aspas, que é o mundo espiritual. Ontem, tem esses seriados aí, tem aqueles comerciais, está assistindo um filme ontem. Agora tem um tal de Devil Evil, né? Sabia que estão lançando aí na internet? Já começa a mexer com sobrenatural, com milagres, muito interessante, tá bom? E você vê a ação, né, espiritual sobre a vida material. E nós não podemos esquecer disso. Eu sei que o visível, o real, né, o que você tem que trabalhar, comer, não tem jeito. Parece que sobrepõe um pouco mais sobre a minha vida e a sua vida. Porém, meu amado, você tem que entender uma coisa. Nós somos um ser, você é um ser espiritual. Dentro de você, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que Ele passa a morar em você, no Evangelho de João. E nós vamos ler hoje mais um livro, começar a ler um livro chamado Livro de Efésios. E eu quero te convidar a abrir esse livro. Nós vamos estudar alguns domingos, hoje, pela fé, nós vamos fazer uma introdução e tentar ler o capítulo 1. Meu amado, vamos direto ao assunto. Olha, o Paulo, ele fala assim, ele escreve essa carta. Vamos ver aí o que Deus tem para nós. Olha só, o Paulo, capítulo 1 de Efésios, é importante você ler. Se você perder algum capítulo, vai ficar gravado aí na igreja, no canal da igreja, tá bom? Tem um canal também chamado Professor da Bíblia, vai estar lá uma cópia lá para você acompanhar, tá bom? Assim como todas as aulas que nós gravamos aqui esse ano. Diz assim, Paulo, quem está escrevendo essa carta? Paulo. E aí ele se apresenta, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele se intitula apóstolo de Jesus Cristo. E já começa uma polêmica, porque Jesus escolhe os 12 apóstolos. Nós já vimos isso aí. Lá em Mateus, está lá o nome dos 12. E aí nós vimos também que quando Judas se enforca, fica 11. Mas 12 é um número da boa administração para os judeus. Então, lá no livro de Atos, ele faz uma seleção e escolhe lugar do Judas. Cai lá chamado Matias, e faz parte lá dos 12. Bom, o apóstolo Paulo, nós conhecemos a história dele, né? Temos que conhecer, está no livro de Atos, quando ele se apresenta. Ele já se apresenta lá autorizando ou presenciando a morte do Estevão, apedrejado. E ele, então, com aquela fé lá, para defender, né, as coisas de Deus, porque ele era um judeu que leu a Bíblia de ponta a ponta, era fariseu, estava tudo lá, ele sabia de capa a capa as leis, e ele acreditava que aquele grupo lá de pessoas que estavam seguindo Jesus Cristo era uma seita, que ele estava desonrando a Deus. Então ele vai lá, se propõe a buscar uma carta para ir atrás, para matar os cristãos. E lá vai ele, lá em Atos, capítulo 9, está lá, e ele vai lá para a cidade de Damasco, e no meio do caminho, ele sentiu o toque de Jesus. Jesus aparece para ele cai do cavalo, fica cego, e ele fala, Jesus pergunta para ele, ei, Saulo, por que você me persegue? E aí ele muda completamente a visão dele. Ele olhava assim, toda aquela escritura, tudo teoria, e Jesus então ele veio colocar a Bíblia em prática. E Jesus aparece para ele. E tem toda uma história interessante, porque os 12 discípulos, quando começou a perseguição, aquela dispersão, eles queriam ficar só ali em Jerusalém. Eles não queriam pregar por gentios. Até que Deus convence a Pedro em visão, lá e vai o Cornélio até a casa do Pedro, e o Pedro vai até o Cornélio, que era os gentios, e acontece muitas coisas, e nós precisamos saber isso. E o Paulo, ele é exclusivamente ali chamado por Jesus, porque o evangelho tinha que se chegar às outras nações, chamadas de gentios. E o Paulo então foi levantado ali. Então ele fala, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus.
E eu quero que você entenda isso, meu amado. Você, pela vontade de Deus, você foi escolhido para servir. E ele vai nos lembrar nessa carta já já. Então, ele se apresenta, eu sou o Paulo, tá? Eu sou o apóstolo de Jesus Cristo, com certeza, eu não sou mais o Saulo, mudei de vida, mudei. Eu tenho agora uma nova vida. Para quem ele está escrevendo? Aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa carta, em princípio, você tem que entender o seguinte, Zé, que ela não foi escrita para você, nem para mim. Ela foi escrita para os santos e fiéis em Éfeso. Só quero que você entenda que, por que é importante Deus permitiu que essas cartas fossem escritas? Porque o homem é homem, desde lá da fundação. E o homem tem os mesmos desejos. Se não for Deus na vida do homem, o homem é o pior de todos os animais. Então, quando você lê essa carta, você tem que aprender, peraí, o que estava acontecendo lá? Aí você dá uma olhadinha, ó, vamos errar menos, vamos aprender com os erros dos nossos irmãos para não errar aqui. E o apóstolo Paulo, então, vai nos ensinar algumas coisas. Então, Paulo foi esse homem aí que nós falamos que perseguia e agora passa a ser perseguido. Inclusive, nesse momento que ele escreve, acredita que ele está preso. Que ele está preso e escreve essa carta lá. Preso por quê? Porque ele estava pregando sobre Jesus Cristo. Inverteu. E aí, você conheceu o seguinte. Então, essa carta foi escrita lá por volta de 52, depois de Cristo, tá legal? Na verdade, o Paulo conheceu essa cidade na segunda viagem missionária dele, que está no livro de Atos, capítulo 18, é legal você ler. E depois, na terceira viagem que ele faz, como assim viagem, Cícero? Só viajava o Paulo? Então, imagine você aqui no Brasil, Deus se levanta, ó, Fernando, é o seguinte, ó, você vai pregar o evangelho e faz um roteiro para você. É isso aí. Então, você vai pregar o evangelho. O Paulo foi escolhido para pregar o evangelho a todas as nações. Ele faz uma viagem missionária, vai falando de Jesus e volta para Jerusalém, quartel-general. Depois de um tempo, ele sai de novo, ele faz 3 viagens, até depois chegar a ir para Roma, ser preso, porque ele ia ser preso ali em Jerusalém. Ele pede, não, eu quero, como cidadão romano, eu quero ir para Roma. E ele vai e prega lá também. Meu amado, é importante você entender que quando o Paulo passa por essa cidade, se você ler esses capítulos de Atos, você vai entender muita coisa. Porque a cidade de Éfeso, deixa eu voltar aqui, a cidade de Éfeso, deixa eu voltar uma, ela ficava num ponto muito acessível. E o maior meio de locomoção na época eram os navios, as grandes navegações. Hoje você pisca, você vai de avião para lá e para cá, né? Era navio. É, igual aquele filme que você vê, os bárbaros, os piratas, é tudo ali, não é historinha não. Ainda tem pirata hoje aí, assaltando barco, sabem disso, né? Então tá aí. E quando Paulo, essa cidade ali destaque, o Paulo passa por lá. E essa cidade, ela era muito grande e muito visada, era um porto muito ali utilizado. E não é só isso, era referência também ali, é importante. Ela tinha também um centro comercial, as pessoas vendiam muito lá, e tinha um templo que era para a deusa Diana. Aqui no Brasil fala o seguinte, olha, na cidadezinha antes tinha que ter o Banco Bradesco, Casa Pernambucana, não é isso que tinha que ter? Lembra? Isso não tinha isso, não era essa? Qualquer cidadezinha tinha Casa Pernambucana, Banco Bradesco, o que mais? Tinha que ter lá, uma pracinha que tinha essas coisas. Meu amado, você pode ver, e tem que ter igreja. E você acha que era também. Só que as igrejas, aqueles templos, eram para outros deuses. Sempre foi assim. Se você pegar e passar no Antigo Testamento, sempre foi assim. E esse templo, acredita-se que ele não funcionava só como templo de adoração, essa deusa Diana. Quando Paulo vai nessa cidade, por isso que seria legal você ler, ele começa a pregar o evangelho, e ele começa então, as pessoas começam a entender, começam a ler, as pessoas começam a ler, e começam a entender que Jesus fala assim, ei,
Você quer chegar até Deus? Quero. João 14, olha lá. Então assim, ó, venham a mim. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando você começa a ler e você começa, peraí, como assim o caminho? Você não quer chegar? Eu sou o único caminho a chegar até Deus. Sem mim você não pode chegar até Deus. O que acontece? Você começa a retirar os intermediários. Então, eu não preciso mais ir para o santo A, B, C, D, E. Eu tenho que respeitar todos, porque todos, né, sacrificaram a vida para que o evangelho chegasse até nós. Só que o único que traz salvação para mim e para você é Jesus Cristo. Então ele fala, venham a mim, tá vendo? Ele fala, todos vocês. E ele fala, olha, sem mim você não consegue chegar até Pai. Agora, presta atenção. Quando as pessoas começam a entender, as pessoas começaram a deixar, está escrito na sua Bíblia, a deixar de comprar aquelas imagens para agradar os deuses. E em Atos diz que os ourives da cidade, os comerciantes, quiseram matar o Paulo, porque ele estava perdendo o sustento. Aí já começam a brigar. E está escrito no seu livro isso. Ah, mas eu quero que fique então com a imagem, não tem problema. Mas começa uma briga ali. E o Paulo é obrigado a sair dali. E aí também tem uma história aí que precisa mexer aí, que esse templo aí funcionava também como um banco. Acredite também que fazia parte aí, tá? Alguns departamentos aí funcionavam como banco de empréstimo, como museu, e quiçá para esconder lá bandidos e traficantes. Se você for estudar, você vai ver isso aí. Eu vou colocando aqui só o que nos interessa. Para você entender, se você acha que é difícil seguir Jesus hoje, é cada um no seu tempo. Era difícil também lá, naquela cidade. Imagine. Então, sempre será difícil seguir a Jesus. Por quê, meu amado? Porque você tem que entender realmente que muitas coisas que estão aqui, você não tem que praticar hoje. Nem naquela época praticava. Cai, Cícero, como assim? Quando você começa a ler o livro de Atos, teve reunião entre os discípulos em Jerusalém, porque os judeus estavam obrigando os gentios, quando se convertiam, a praticar a circuncisão, que foi um pacto que o Abraão fez com Deus, lá em Gênesis 15. Mas aí, nós lemos uma carta, estudamos uma carta, um livro, em que o apóstolo Paulo fala, ali foi uma coisa pessoal de Abraão, porque a fé imputada nele tinha sido antes. Então, em Atos, fala, para com isso. Não fica colocando na cabeça dos novos convertidos que tem que fazer as mesmas coisas que o povo judeu fazia. Então, é claro que você precisa ter o discernimento, então. Então, tudo pode? Não. Jesus chamou para ele toda a dificuldade de interpretação da Bíblia. Preste muita atenção. Aí um jovem perguntou, mas Jesus não usou droga? Disse que deram droga para ele na cruz? Não, Jesus morreu careta. Morreu careta, está ali. Tentaram dar, mas ele não foi. Está escrito na Bíblia isso. Então até para isso tem resposta. Mas e o divórcio, sei que lá mais, Jesus falou, para com isso. Está lá, nós estudamos sobre isso. Por quê? Porque é o seguinte, Jesus falou, o divórcio não foi feito para o homem. E nem é uma lei. O nosso amigo do Antigo Testamento Moisés permitiu, não inseriu na lei, por causa da dureza do coração de vocês, e para a malandragem de vocês, que queriam trocar a mulher por qualquer coisinha. Então, Jesus então coloca uma pedra. Então, então, eu porém vos digo, Jesus falou, se não for por causa de adultério, se você separar da mulher e vice-versa, também vai cometer adultério. Se separar, fica sozinho. Então, assim, Jesus chama para ele. O problema é que quando o homem começa a cometer erros,
e nós estudamos sobre isso. E na carta que nós estudamos de Judas, foi isso. Leia o capítulo de Judas, o que estava entrando na igreja, há 2000 anos atrás. E você acha que o diabo não tem trabalhado na cabeça dos líderes para colocar um monte de coisa na igreja? Para você que tem preguiça de ler, para você que não tem um momento de ler a Bíblia, o pastor falou, está falado. Não, muitas vezes o pastor falou, está falido. Então é assim, muito cuidado com o que você for ler. E você vai entender, lendo essa carta, a necessidade que você tem de cuidar da sua vida espiritual, da sua família. Porque se você der uma brecha, o diabo arrebenta com tudo e destrói a sua família. E é difícil depois reconstruir, meu amado, é muito difícil. Mas é possível com o toque de Jesus. Então, naquela cidade tinha um templo, havia todo um comércio convergindo, olha só, havia todo um comércio, uma vida espiritual convergindo para a dependência da deusa Diana, certo? Bom, e aí, eu tenho uma boa notícia para você. Em Apocalipse, capítulo 1, João se apresenta, fala onde ele estava, para onde ele foi, mas no capítulo 2, Jesus falou, João, me faz um favor, escreve algumas cartas e entrega para os líderes da igreja. E a primeira carta que João escreve é para a igreja de Éfeso. Tá, pode ler. Para facilitar a nossa leitura, eu peguei essa imagem aqui, porque foi a primeira imagem que João teve do céu. Porque ele fala que ele viu um semelhante ao Filho do Homem, andando no meio de 7 castiçais de ouro. E na mão dele tinha 7 estrelas. Ele ficou encucado com aquela visão. E Jesus explica para ele no final, vem cá, João, os castiçais são as igrejas. E na minha mão, essas estrelas são os líderes das igrejas. Isso me deu um certo consolo, tá? Consolo e conforto. Por quê? Porque, você que está fazendo coisa errada na igreja, Jesus está no meio da igreja. Ele não vai envergonhar a igreja dele. E você, líder, que está falando besteira, já você é desmascarado e você sai. Você não deixará de representar Jesus Cristo. Vai sair a marca da promessa que está em você. Isso vai ficar visível. Então, quando eu vi essa imagem, foi fantástico. E quando ele escreve a primeira carta para a igreja, é para Éfeso. E ele fala assim, olha, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ou seja, eu sou autor da vida e eu passeio pelo meio da minha igreja. Então, toda vez que você entrar aqui no templo, meu amado, muito cuidado com o que você traz para cá. Aqui é o lugar onde você tem que vir e colocar sua vida de podridão lá fora e pedir perdão para Deus, para você ter, sabe, o prazer, o merecimento de estar aqui e representá-lo. Não trazer tudo que você está fazendo de errado lá fora e tentar conduzir a igreja à perdição. Jesus falou, ei, aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Você pode até começar, mas um dia Jesus vai abrir a mente dos seus filhos na fé, dos seus irmãos em Cristo, porque eu concordo que nós somos todos iguais. Nós aprendemos na Bíblia que nós somos simples homens. Deus escolhe você, Deus escolhe você, escolhe você, escolhe você, e Ele, Jesus, é o cabeça da igreja. Paulo vai enfatizar. Só que Ele é o cabeça do corpo. O corpo é a igreja. E a igreja, cada uma é um pedacinho da igreja. Ele vai ensinar isso em outra carta. Você sabe muito bem disso. Então, ai daqueles por quem vieram os escândalos na igreja. Tá bom? E aí, às vezes eu já me senti nessa carta, porque vão dizer que essa carta, quando você estuda Apocalipse, que ela representa o período da igreja lá do primeiro século. Eu acredito, pode ser, mas eu já me senti nessa carta,
Porque é como se fosse um momento espiritual da vida de cada um também. Quando ele fala assim, eu conheço as tuas obras, o seu trabalho, a sua perseverança. Sei que não pode suportar os maus. Você não pode, tem pavor de aquele cara que tem a mente maliciosa. Você não pode suportar. E que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são. E os achastes mentirosos. Fica firme aí. Deus está falando com você. E tens perseverança. E por amor do meu nome sofreste e não desfalecesse. Então Jesus sabe quem é quem. E ele fala assim, tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra? Onde você fazia tudo, bom, estou fazendo por Cristo, estou fazendo por Cristo, estou fazendo por amor, fazendo por amor, por amor, por amor, por amor. E você começa a entender que nem todos têm o seu ritmo, e que as pessoas começam a errar, você fala, não erraria, e você se acha melhor que ela, e você, quer saber então? E vocês deixam de olhar para a cruz, e deixa de comparar o que você está fazendo por amor para comparar com o outro, ou você acha que é melhor do que o outro, que o outro faz o que você não faz, e assim, é uma besteira, porque todos nós somos pecadores, mas Deus escolhe cada um e capacita cada um de acordo com Ele quer. Nós vamos falar sobre dons nesse livro. Ah, mas o outro tem um dom. Não, ele não tem nada. Ele é usado por Deus naquele dom. E o outro é usado por Deus naquele dom. O outro é usado, e são dons, quando Deus fala isso, milagrosos, espirituais, sobrenaturais. Agora, Deus pode usar o seu talento para tocar, para cantar, é outra coisa. Então nós temos que saber separar isso, tá bom? E o respeito, que vem automaticamente a autoridade. Então ele fala assim, ó, então lembra, pois, de onde caíste, onde você começou a achar que era, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, e se não, brevemente, virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Então Deus é tão maravilhoso, que Ele vai deixando você parar e se arrepender. Esse é o amor de Deus. Se fosse por mim, por você, quando você vê um irmão errando, fala sério, você não quer esganar o cara já? É. E Deus fala, olha, calma, calma. Bom, enfim. E aí, ele fala assim, ó, tens porém isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. E aí outra história. Ah, quem são os nicolaítas? Uma vez eu falei para o seguinte, sabe o que são os nicolaítas? São aqueles caras que, pelo amor de Deus, hein? Aqui não acontece isso nessa igreja. Que acabava o culto e ia para os barzinhos. Vamos para o barzinho, vamos dançar. E aí é normal. E outras coisas também. E começa, então, a introduzir na igreja o que tudo pode. Tudo pode. Ah, pode. Como pode? Pode, porque eu estou vivo. E são outras coisas também. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, que Deus estava de olho também nessa igreja, que era uma das 7 lá da Ásia. Ok? Então nós vamos falar, Paulo mandando uma carta para essa igreja de Éfeso, e ele diz o seguinte, e aí, olha que interessante, para você parar e pensar um pouquinho, que nós temos que aprender muito. Ele fala assim, ó, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para você que tem dúvida, ó, Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é filho, é o Deus Filho. E olha que lindo. Nós temos que aprender isso, sabia? Para levantar um pouco a cabeça. Ele fala assim, ó, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, onde? Nas regiões celestiais em Cristo. Como assim? Nos abençoou com bênçãos espirituais? Sim. Nós temos que entender isso.
e outros textos vão se ligando, porque parece que as pessoas vão acabar não entendendo muito bem aqui. Aí o Paulo reforça em Gálatas. Ele fala assim, olha, lá em Gálatas, nós vamos estudar também. Ele fala assim, olha para você. Tá. Andai em espírito, e não terá desejos de cumprir os desejos da carne, e não satisfaria os desejos da carne, ele fala. Então, assim, você precisa andar em espírito, não é ser um espírito. É você precisa entender que Jesus está vivo e que Ele quer nos ensinar coisas espirituais. Antes de ser cristão, eu participei por 5 anos, 3 anos da Umbanda. Sim, ia fazer trabalho. Eu não entendia porque não recebia nada do Espírito. Depois eu entendi. Então você via lá os espíritos dominando as pessoas. Eu cheguei a ser cambônio, que fala. Que é depois da mãe lá dos bichinhos lá. Eu falo mãe de santo, né? Porque mãe de santo é minha esposa. Não é? Porque o santo significa separado. Se você está andando em santidade, é diferente. Então, assim, eu era lá, o segundo, depois da mãe de santo. Mas, meu amado, eu vi as pessoas recebendo tudo, mas assim, e quando eu entrei lá, e tudo começou a minha vida espiritual, porque eu sou técnico de engenharia, e eu fazia planta de casa, quando eu trabalhava na construtora. E para ganhar o dinheirinho extra, eu ia nas casas, que nem aqui tem que fazer a plantinha, então a gente media, eu colocava na escala 1 para 100, no formato que a prefeitura pedia, eu ganhava um dinheirinho extra. E acabou indo lá medir essa casa, por intermédio de uma amiga da prefeitura que me indicou lá, eu era técnico de engenharia na época, mas já era professor. E fui lá e tinha que medir lá o quartinho, com a imagem e tudo, eu de boa. Eu sempre respeitei isso. Aí eu fui lá, preciso medir aqui, medir lá, tudo bem, tal. Aí eu perguntava, o que é isso aqui? Tá, então, nós temos sessão assim, 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 tal. Interessante, né? E eu vi a imagem de Jesus Cristo. A imagem de Jesus Cristo assim, moderno. E eu pedi licença, Senhor, Jesus, com licença, eu tenho que medir aqui. Pô, sério, a minha ignorância. Falei com a imagem. Aí medi, tudo bonitinho, e aí a mãe de santo ouviu, você não quer vir aqui numa sessão tal dia, conhecer? Falei, cara, sem problemas, vim lá. Eu fui conhecer. E era uma sessão onde, entre aspas, os espíritos baixavam lá para ajudar as pessoas. Tinha um lá pedir lá orientação e tal. Eu falei, que legal, né? É assim que funciona? Assim que funciona. Aí me enfiei lá para tentar ajudar espiritualmente, porque nunca tinha lido a Bíblia. Aí fiquei lá 2 anos lá. No máximo 3 anos. Mas foi um momento que eu acho que o diabo cansou de mim. Não consegui porque o meu coração estava voltado para quem? Eu entrava lá e falava com Jesus, mesma coisa. E nada, não sentia nada. E assim aprendi tudo que você imagina, pessoal. Tinha sonho, um monte de coisa. E aí, em 92, no mesmo aniversário, eu ganhei uma Bíblia católica. Da família dos pais e alunos. Que eu andava com um guia assim, né? Preto, vermelho, cruzado aqui assim. Mas a minha vida continuava. E eles me deram uma Bíblia de presente. Achei legal. Aí eu fui ler, não consegui abrir nada. Nada, não entendia nada. E aí depois, quer saber? Aí eu acabei saindo de lá, desse lugar, para dar aula à noite, no Colégio Colombo de Almeida, ali na Rua Zilda. E, meu amado, você pode não acreditar, eu pedi desculpa a Deus, quando eu saí, Deus, desculpa, que eu tenho que trabalhar à noite agora, né? Eu tenho um emprego, Deus, estou de boa. A mãe falou assim, vai à vontade, fica à vontade, Cícero, você é de Deus. Eu falei, amém. Aí, no meio da aula, Deus é maravilhoso, né? Um outro jovem, do nada, fala assim, professor, no sábado vai ter uma reunião de espírito de luz na minha casa, você não quer ir? Eu falei assim, como é que você sabe que eu gosto dessas coisas? Não, você está com colar ainda visível, né? Eu falei, beleza, eu vou. Eu falei por educação, eu tinha moto na época e tal. E aí, vamos lá, vamos. Bom, aí no sábado, isso foi uma quinta-feira. No sábado, tomei banho à tarde, fiquei, quer saber, eu acho que eu vou lá. Mas onde é que é mesmo, hein? Não lembro onde é que é.
Aí eu peguei a motocicleta, tinha moto, parei em frente à escola, peraí, ele falou que é direita, esquerda, ali tá, acho que eu sei onde é. Perto onde a irmã Fátima mora. Aí eu estou ali, pego a moto, direita, esquerda. Bom, deve ser por aqui. Bom, como todo mundo conhece aquele jovem, né? Porque o padeiro acho que luta boxe e tal, eu vou perguntar nessa casa. Quando eu fui apertar a campainha, pode entrar, professor, aqui mesmo, está te esperando. E ali também foi um truque do diabo ali, porque era uma sessão realmente diferente da Umbanda, que nem eu conhecia, onde as pessoas se reuniam em casa, grupos menores, para ler a Bíblia. E o líder é incorporado por um espírito. Ah, sabiam disso? Então, quando você vai na sua casa, meu amado, e você invoca o nome do Senhor, onde houver 2 ou 3 reunidos, Jesus está lá. E aí, o diabo me humilhou. Por quê? Todo mundo lá, tal, bonitinho. Aí, você é professor? Eu falei, sou. Você é cristão, né? Eu falei, sou. Você é cristão? Sou. Tá, quem foi Abraão na Bíblia? Estou falando sério isso. Quem foi isso? Quem foi aquilo? Quem foi aquilo? Eu falei, não sei. Você não sabe nada da Bíblia, de Deus? Não. Você não tem vergonha de falar que é cristão? Eu falei, estou com vergonha. Fiquei com vergonha de falar que era cristão, falando sério. Fiquei com vergonha. Mas ele mexeu com o cara errado. Porque eu fiquei com tanta vergonha que enquanto eu não aprendi a ler a Bíblia, eu não parei mais também. Aí eu fui ler, não entendia nada. Aí eu gosto de correr, estava correndo lá desde aquele tempo, desde o que eu corro faz tempo. Aí deu a ideia, você não está entendendo nada, né? Não. Aluga filme na locadora, tinha as locadoras antes, né? Aí eu fui lá, peguei uns 10 DVDs. Fiquei uns 2, 3 dias lendo e vendo o filme, lendo e vendo o filme. Aí quando entrou a história, eu entendi o fio da meada, aí você entende, aí o Deus começa a falar com você, é como se fosse um livro, uma revista, um gibi, para você entender, sabe, a história vai entrando. E eu continuava indo de sábado lá. Ele não perguntou nada mais da Bíblia a mim. Eu queria louco para ele perguntar. Pergunta. Não perguntou nada. Deu 6 meses, ele fala assim para mim, ó, Cícero, não precisa mais vir aqui não, porque eu também não recebia nada de espírito lá, né? O diabo tentou. Ó, não precisa mais vir aqui não, é como se estivesse atrapalhando a minha presença ali, né? Falou, se você receber algum convite para ir numa igreja, aniversário, vai. Eu falei, tá bom, mas tá tudo bem comigo. Naquela semana, uma aluna do 2º ano do ensino médio fala assim, professor, do nada. Ela fala, professor, vai ter um aniversário de uns amigos meus da igreja, você não quer ir? Eu falei, quero, você quer? Quero. Onde é? Ali na rua Gabriel Govelli. Gabriel Govelli? Eu nasci ali. Sério? Eu nasci ali em cima, então. A igreja fica lá embaixo. Qual é? A Igreja Batista do Parque Peruche. Você vai lá? Vou. Que hora que é? 7 horas. Tá bom, lá vai eu. 7 horas. Aí, pus a roupinha, né? Aí, vai eu de moto lá. Cheguei cedo, 20 para 7. Falando sério, hein? Isso aqui é um testemunho seríssimo. Cheguei em frente à igreja e falei assim, Deus não pode morar aí, não. Você não tem jeito. Falando sério, hein? Falando sério. Por quê? O muro preto, mal pintado, a luz escura. Eu falei, não, meu. Os caras não estão... Falando sério, eu julguei eu. Falei, se eu tivesse aí, eu ia jogar uma tinta nessa parede, porque eu acho que Deus tinha merecido uma casinha mais bonita. Falando sério, eu ali sozinho. Aí depois encosta um carro, eu não lembro mais do carro, onde você da Elba, do pastor Otávio. É a Elba Azul, né? Encosta lá, mas ele viu lá na frente da moto ali e tal. Aí começou a encostar todo mundo ali. E eu falei, caramba, e aí, mas não vai abrir a igreja não? Aí eu estava do lado. Aí chega o casal lá, que era a aluna e o marido. E, ali, professor, lá, me abraçaram e tal, e me apresentaram para o pessoal. Onde vai ser o culto? O culto não é aqui não. O culto vai ser lá em Taipas. Taipas, meu pai do céu. E moto, aquele frio, estou falando sério isso. Olha só para você entender. Aí fui, não chegava. Aí chegamos lá em Taipas. Encostei a moto lá. E quando ela foi apresentar o dono da casa, era meu amigo de infância, Paulo. Eu falei assim, Cícero, pelo amor de Deus, né? Ou você entende que é a hora de vir para a igreja ou não entende.
Era o Paulo, o nome do cara. Paulo. E eu quietinho ali na escada, o primeiro versículo que eu ouvi da Bíblia foi esse. Porque para mim, o morrer é lucro, porque o meu viver é Cristo. Aí eu falei, onde é Filipenses? Eu anotei lá. Quem falou isso? Paulo. Eu fui estudar a vida do Paulo. Para minha surpresa, ele matava os cristãos. Olha o que Deus fez. Aí eu olhei para o meu passado, né? Não posso falar aqui. De crime. Eu falei assim, eu posso ser um desses. Se Deus fez isso com o Paulo que matou, como eu não matei ninguém, eu tô menos, pequei menos. E aí todo aquele mundo espiritual eu nunca quis trazer para dentro da igreja, porque eu sabia que aquele lugar é sagrado. Portanto, a sua vida de pecado sem Cristo tem que ficar lá fora. Sabe aquele detector de metais que tem nos aeroportos, banco? Você tem que entender ali, ó, é o detector de metal na porta da igreja. Passou, dá um banho, higieniza tudo, purifica sua mente e não queira trazer nada para cá. Porque Deus te trouxe para purificar sua mente, não para você contaminar outras. E quando sair, fica purificado, evita se contaminar. Porque o vírus está lá fora do pecado para te pegar. Então, meu amado, eu aprendi isto. Que existe tudo isso, porque existe regiões celestiais. Só que em Cristo, ninguém põe a mão em você. Não tem que ter medo de macumba, de olho gordo, olho magro, de nada. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu conheço muito aluno homossexual, tenho homossexual na família. Os meus colegas de infância, muitos morreram, como muitos de vocês também, que se envolveram com drogas, não é isso? Conheço muita gente que tem um casamento desfeito, infelizmente, por qualquer briga. Mas quando você chama Cristo para participar da sua vida, você vai passar pelas mesmas situações que todo mundo passa, de idade, de emprego, situações, todo mundo passa, por incrível que pareça, parece que a vida é uma escola, todo mundo tem que passar por aquela aula. Alguns não passam, repete. Enquanto não passar a lição, aquele problema não passa. A vida é assim. Mas em Cristo, você é abençoado nas regiões celestiais. Aí você vai entender o toque dos nossos irmãos do passado, que o diabo está ali, escondidinho, jogando seta para você, jogando armadilha. E você, não tem ninguém olhando? Tem sim, meu amado. Aí você dá uma brecha, o diabo, entra lá. Fantástico. E aí, ó, entrou lá. Se você der uma brecha, ele vem com mais 7, a Bíblia diz. Está vazia a casa, ele vai encher de bobeira. Então você precisa entender. Sabe por quê? O Paulo fala, porque Deus te escolheu. Porque Deus nos escolheu. Jesus, nele, antes da criação do mundo. Nós não entendemos muito bem isso. Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Se você esquecer que você está na presença de Jesus 24 horas por dia, você é santo, porque você foi escolhido, santo significa ser separado, mas você comete erros, você deixa de ser irrepreensível, até que você peça perdão. E se arrependeu do coração, o diabo vem jogar na sua cara o seu pecado, o seu passado, joga na cara dele o futuro dele, porque ele vai para o lago do fogo do enxofre, que lá, morte eterna. Então você precisa entender, você tem que se desprender dos seus erros, do seu passado, e olhar para Jesus, e olhar para a cruz, respirar e entender que as regiões celestiais existem, e conhece seu coração. Fantástico essa carta, vocês vão ver. Ele conhece seu coração e quer andar com você.
Passará por situações, sim, mas vai sair forte. Aí você vai entender o amor de Jesus na sua vida. Porque quando as pessoas erram contra nós, você fala, agora tal. Tá. Quantas vezes nós erramos contra Jesus? E ele fala, ei, eu conheço seu coração, você se arrependeu, né? Tá. Você sentiu aquela dor, né? Tá perdoado. Vai, não peques mais. Aí você vai, se empolga, e o diabo, vamos ver se ele está bem mesmo. Aí vem a lição, a prova, de novo a prova. Provinha, 10 questões. Aí você vai lá, colou na primeira. Aí já era. Aí errou de novo. Aí você fala, Senhor, olha, eu pensei que estava forte, estava, me ajuda. Posso te ajudar? Eu vou estar com você na próxima vez, tá? Quando estiver naquele caminho, e você sentir aquilo lá, aquela vontade de novo, lembre-se, eu estou com você. Vai dar certo. E aí você começa, o pecado não começa mais a ter poder sobre a sua vida. Se você lembrar que você está na presença dele. Aí você vai ver bênçãos espirituais trabalhando na sua mente. Meu amado, isso é importante você entender isto. Eu vou bater aqui e voltou. Aí ele fala assim, presta atenção. As pessoas entendem muito errado isso. Em amor nos predestinou. Deus, em amor, em Jesus, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente em Jesus. Sabe o que as pessoas entendem? Que nós fomos predestinados para sermos filhos e para representar Jesus, Deus aqui na terra. Nós representamos Deus. Nós temos a imagem e semelhança de Deus. Quando você se propõe a seguir Jesus, Paulo vai falar daqui a pouquinho, mas eu vou antecipar, você tem uma marca, você recebe uma marca. Que igual você vê filme. Eu olho assim para você, cara, você está diferente. Você está mais leve. Estou falando sério. Você começa a olhar mais nos olhos das pessoas. Você pode ver o olhar de Caim, acredita que ele não consegue olhar. E quando Deus fala, você é predestinado à salvação. E o ser humano é. E olha só, você pode vasculhar a Bíblia. Vamos dizer que é A, B, C. Meu Pai do céu, Deus gostaria, está escrito, que todo ser humano tivesse a vida eterna com Ele. Eu estava estudando hoje sobre as causas de morte no Brasil. Porque hoje só morre de corona, né? De Covid. Não é? Falando sério. Eu vou gravar uns vídeos no meu canal, vocês vão ver só. Vocês vão se assustar. Sabe quantas pessoas morrem por acidente de automóvel? Por bala perdida? Ainda estão morrendo? Mas parece que ninguém fala mais nisso. De câncer de mama, de próstata, um monte de coisa. Por isso que tem cada mês uma cor, né? Nós estamos em outubro rosa. Agora, no mês que vem é novembro azul, né? É hoje, né? Novembro azul. Vai estudar isso, não vou falar sobre isso aqui não. Assim, só para vocês entenderem que a vida continua. É claro, meu amado, que o corona, né, o Covid, já é o 19. A 19ª versão. Está vindo mais potente. Assim como todas as gripes estão vindo. Então, muitos dos nossos corpos... Porque se você pegar a segunda ou terceira causa de morte, é respiratória. Pode ver, estuda aí, põe aí, causas de morte no Brasil, no Google, aí, pesquisa aí, sai do bate-papo, e põe lá para você ver só. Vai aparecer lá mais de 200 mil mortes do pulmão, negócio de respiração. E esse vírus vai pegar quem? Então, de respiração. Então, ele vem lá uma brecha. Então,
Pelo amor de Deus, é claro que você... Ó, o legal dessa doença agora é que ou você aprende a ter higiene, porque sempre foi recomendado isso. Chegou em casa, lava a mão, com álcool e tal, mas quem levou isso a sério? Ninguém. Você chegou no metrô, pegou em casa, você tem que lavar a mão com detergente, tudo, porque você pega em tudo quanto é coisa ruim, dinheiro, tudo isso, envia a mão no nariz, na boca. Então, assim, está lá, sempre existiu isso. Mas nós, não. Aí o vírus encontrou uma maneira, na sua mutação, deixa eu encontrar uma morada aqui. E aí quem tem muitos problemas respiratórios são os mais prejudicados. Simples assim. Então, você vai ficar preso por causa disto? Se Deus colocou no seu coração de ficar, olha, cuidado, Deus te avisou, cuidado. E você que tem pessoas em casa que tem problema, você tem que se cuidar. É melhor você se prevenir agora do que chorar a perda de um amado depois, que já chegou a 200 mil. Por aí, né? Morte. Quer dizer, assim como outras. Deu um impulso. Então, só para você ter uma ideia, meu amado, olha só. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa vida, a média, quem nasceu em 66, que foi o meu caso, a expectativa de vida era 70 anos. 60. Estou com 54, estou na média. Daqui a 6 anos, não posso cantar louvor assim, Deus me leva. Mas brincadeira. Pode levantar a mão, brincadeira. Mas eu morro em paz, sabia? Falando sério, eu não quero morrer. Igual o apóstolo Paulo fala, olha, eu queria muito para o céu, sabia? Uma carta ele fala, desabafo, quer saber? Eu queria muito para o céu com Deus, mas eu vou ficar um pouquinho aí por causa de vocês, para tentar ajudar. Pelo amor de Deus, hein? É bom, você tem que deixar o legado. Quero deixar. Por que eu estou falando isso? Porque nós fomos predestinados para viver a vida de Jesus aqui na terra, não é no céu. O mundo vai piorar. Não tem mundo novo. Deu para entender? Vai queimar isso aqui. O que tem é uma vida nova em Jesus, para você receber as bênçãos celestiais. Porque você foi escolhido para viver o louvor e a glória dele aqui na terra. E aí é que está a dificuldade de entender isso. Você vai ter conta para pagar. Você vai ter que trabalhar como outro que não serve a Deus. Mas Deus vai estar com você. Você vai agradecer aquele pouco e nunca vai te faltar. Não faça teste com Deus. Faz um teste. Vai acabar seu alimento e ele vai mandar lá. Tenha certeza disso. Acredite, não vai faltar pão na sua casa. Não acredito. Eu acredito, não vou fazer teste, já fiz uma vez. E quando acabou, dinheiro na minha carteira. Foram cenas incríveis, né, que vem na minha mente agora, não está nada programado. Jana, acabou o dinheiro. Não tenho dinheiro para ir amanhã trabalhar. Eu moro ali na Coab, Jardim Peri. Tudo bem, vou a pé, né? Eu gosto de dar a pé, né? Só há 20 anos, hein? E muitas outras experiências que nós aprendemos lá. A gente ainda não aprende, a gente mete a cabeça, erra. A gente não pode falar tudo aqui, porque quando você confessa um pecado para alguém, é incrível isso, viu? Essa pessoa vai te crucificar e não vai acreditar que você é capaz de errar. Mas quando você confessa para Jesus, Ele perdoa tudo, limpa tudo, dá um banho no sangue dele e te coloca como destaque. Esse é um vaso de honra. Fale o que você quiser. O importante é que Deus fale de você. E aí, meu amado, olha só. Deus te escolheu para você ter uma vida santa. E tudo que você fizer deve glorificar a Deus. Você não vai conseguir resolver os problemas do mundo. Não vai. E não é para trazer o mundo aqui para dentro. A pessoa para buscar Jesus, ela tem um processo. Tem que passar ali, ela tem que querer deixar a vida dela, que não glorifica a Deus. E nem dá para citar coisas agora aqui. Quando nós formos ler cartas, aí eu vou falar. Aliás, quando nós lemos Judas, nós falamos lá. Quando o Judas falei, o apóstolo Paulo vai falar em Coríntios. Vamos estudar, só um minutinho.
Ele fala, estou sabendo que dentro da igreja, vocês estão praticando tais coisas que Sodoma e Gomorra teria vergonha. Então, quando nós vamos ler isso, a gente toca. Agora tem uma coisa que você tem que entender. Ninguém, não interessa que você for, que você fez, cursou, não interessa. Quem tem a chave do céu e do inferno é Jesus Cristo. Nem o diabo tem. É Ele que tem o poder. É Ele que perdoa, é Ele. Então não vem com essa de falar assim, mas você está dizendo que quem pratica tal coisa vai para o céu, para o inferno? Eu não sei. Eu é que não vou praticar. Porque não glorifico o meu Deus. Simples assim. Meu amado, hoje nós começamos a fazer uma introdução desse capítulo. Na próxima semana, gostaria muito que você desse uma lida. Para você compreender algumas coisas que estão ali, espiritualmente falando. Mas olha, sabe uma coisa? Jesus está vivo, está conosco. Ele está no meio da igreja. Ele está na sua vida, está no seu coração, está no seu lar. Amém? Obrigado. Que Deus continue abençoando.